Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Dominical. Vou estar orando, logo após vamos estar entrando na Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, muito obrigado por tudo que tem feito, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que a gente aprender aqui seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, vá, Senhor, liberando, Senhor, nossos corações, nossas mentes, Senhor. Vá, Senhor, confortando nosso coração para receber essa palavra, ó Pai, e que possamos entender tudo que vem de Ti, ó Pai, e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a mim e a quem estiver vendo esse vídeo, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje estaremos falando sobre Estevão, fiel até o fim. Vamos estar dando início aqui no texto bíblico. Primeiro, em Atos 6. Vou ler a partir do 8 ao 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu, para todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele. Viram o rosto como o rosto de um anjo. Dando continuidade, Atos 7, a partir do 54 ao 60. E ouvindo eles, enfureceram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram em grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremataram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impuxes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos lá, gente. Introdução aqui. Estevão foi uma das vítimas de grande perseguição e se levantou contra o cristianismo em seu início, e foi assassinado por recusar-se a negar a fé no seu Senhor. Tal atitude fez dele o primeiro mártir da igreja primitiva. Hoje não precisamos de mártires, mas de pessoas que mantenham fiéis a Cristo nas grandes e pequenas coisas. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, ao mesmo tempo em que coloca em xeque a nossa decisão pelo Evangelho de Cristo. O nome de Estevão, do grego Stéfanos, que significa coroa, aparece pela primeira vez em Atos 6:5, como um dos 7 diáconos eleitos para a distribuição e serviço das mesas. Além de preencher os requisitos estabelecidos pelos apóstolos,
De boa reputação, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, Estevão se destaca por sua fé. Estevão era um homem judeu que falava grego e era familiarizado com os costumes dos gregos, como também um profundo conhecedor da profecia e da lei, com uma atuação intensa no meio da comunidade onde fazia prodígios de grandes sinais. Logo passou a incomodar algumas pessoas que confrontavam suas crenças. As pessoas que confrontaram Estevão eram judias e escravas que formaram a sinagoga dos libertos, além de pessoas do grupo dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia. Houve quem, por discordar de Estevão, subornou pessoas para levantarem falsa acusação contra ele. A acusação, falar contra Deus e contra o templo. Isto levou ao sinédrio, colocando-o diante do sumo sacerdote, que era responsável, conforme a lei, por averiguar a veracidade e gravidade das acusações e emitir sentenças. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, Estevão não temeu e seguiu anunciando a sua fé e os propósitos de Deus de salvar a humanidade, começando desde a formação do povo de Deus com Abraão. Discorreu a história até o reinado de Salomão, apontando em seus argumentos para Cristo, para Jesus Cristo, o justo. No Atos 7, do 1 ao 53, pois lendo no início, a partir do 54. Mas seria muito bom vocês estarem lendo também todo esse capítulo. Fato de que se fez cumprir em sua vida a profecia anunciada pelo Senhor. Estevão não perdeu a oportunidade de lembrar-lhes que eles eram também responsáveis pela morte de Jesus. Prevendo o fim que aquilo levaria, ergueu os olhos para o céu e pôde contemplar o seu Senhor. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Diante dessas palavras, o povo enfurecido agarrou Estevão, levando-o para fora da cidade, e ele foi apedrejado até a morte. Fato que causou satisfação para algumas pessoas e tristeza para as outras. Consentindo a sua morte, aguardando as capas de quem apedrejava, estava Saulo, alguém que mais tarde também experimentaria o que significava viver e morrer para Cristo. O martírio cristão não é mais uma realidade no contexto brasileiro, mas a necessidade de nos mantermos fiéis a Jesus é sempre presente, inclusive dentro da igreja. Não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas ou por teologias que não levam em conta a cruz e a sua mensagem. Assim, o legado de Estevão nos desafia a não deixar de testemunhar a fé de Cristo. A situação em que Estevão se encontrava era grave, tanto que chegou a levá-lo à morte. Mas, mesmo assim, em vez de se defender, ele usou a palavra para falar da sua fé e do propósito de Deus em Cristo. Semelhantemente, temos o desafio de testemunhar e viver a nossa fé diante das muitas ameaças que surgem contra ela. Falsas acusações, enfermidades, problemas financeiros e familiares são alguns exemplos das dificuldades que podem nos abalar. Além disso, um discurso pessimista para a vida, as mazelas sociais, a falta de esperança na mudança do mundo e das pessoas. Tudo isso milita contra a fé. Se não tivermos convicção da presença de Deus em nossa vida e de que Ele é a nossa segurança, como Estevão, precisamos fazer das adversidades oportunidades de testemunhar nossa fé e anunciar o poder de Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus, como disse Jesus. Enfrentar as adversidades da morte com confiança em Deus. Não estamos isentos de sofrer com as adversidades da vida, seja com perseguições à nossa fé ou outros problemas. Quando Estevão estava diante dos seus acusadores, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando com os olhos em Estevão, viram em seu rosto como fosse um anjo. O que foi percebido pelo olhar dos que estavam ali, provavelmente foi percebido por Estevão, no seu espírito,
como um testemunho do Espírito de Deus, confrontando e confirmando que, diante daquela prova, Deus estava com ele. Isso se confirmou com a visão que teve do céu. Existem vários tipos de sofrimento, o físico, o emocional, o espiritual, e estamos sujeitos a todos eles. Jesus já tinha nos alertado sobre isso, lá em João 13:33, Mateus 10:17. Não há como impedir que as situações adversas viessem sobre nós. Contudo, não precisamos enfrentar os dramas da vida isolados. Podemos encontrar conforto em Deus até que passem as calamidades. O Espírito Santo está sempre conosco e é a fonte desse conforto. Perdoar as pessoas que nos maltratam mesmo nos difamam. Os testemunhos dados a respeito de Estevão eram falsos e ele sabia disso. Mas a sua atitude foi de pedir ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Ele sabe que a sua vida nas mãos do Senhor e sua reputação não era mais importante. Ele sabe que a sua vida estava nas mãos do Senhor e a sua reputação não era o mais importante. Por isso foi capaz de perdoar. Se entendermos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos os erros das pessoas para o nível pessoal, e assim conseguiremos exercer o perdão mais facilmente. Isto é, se deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Deus é realmente maravilhoso. Da limitação humana, ele fez brotar o sobrenatural, a força da fé em meio à maldade humana. O Senhor proporciona oportunidades de salvação no sofrimento e na dor das pessoas inocentes. A mensagem de amor cai no coração de um pecador, Saulo, que posteriormente se arrepende, tornando-se um hábil pregador. E nessa semente vai de século em século brotando no coração de muita gente e chega até nós. Nossa tarefa? Seguir em fidelidade a exemplo de Estevão, anunciando a nossa palavra redentora. Deus estará conosco em todos os momentos. Vamos concluir aqui com o que Estevão nos ensina. Porque mesmo ele, sabendo que ele iria morrer, ele se agarrou no que é o certo, na presença do Senhor. Ele sabia que Deus era com ele sabia que Deus estaria com ele até o fim. E por mais que seja horrível uma morte por apedrejamento, ele pôde ver a glória de Deus. E isso já era satisfatório por ele. E esse é o entendimento que a gente precisa ter. Porque hoje a gente não vive essa realidade de ser perseguido por ser cristão. Principalmente no Brasil, que a maioria é cristã, né? Seja católicos ou evangélicos. Mas acreditamos em Cristo. Porém, ainda no mundo há muitos lugares que há perseguição por causa disso. E entender que a gente tem que consolidar a nossa fé em Deus e em Cristo, e a gente seguir o cristianismo, entender que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, a gente conseguir passar esse amor de que Deus entregou o próprio Filho a nós, para que possamos ser livres, para que possamos ter livre acesso ao Pai. E a gente precisa passar isso, e a gente precisa fazer que as pessoas entendam isso. Agora a gente não pode deixar de falar da nossa fé, recusar a nossa fé, porque estão impondo coisas sobre nós. Estão impondo novas doutrinas, impondo novas coisas, impondo que aceitemos certos pecados. Então não precisamos deixar de lado a nossa fé. Vamos ser realmente extremamente contra o pecado e não contra o pecador. Vamos amar a todos, né? E a gente poder viver e testemunhar a nossa fé. Tem como testemunhar a nossa fé? Claro, não precisamos ser mártires, né? Morrer porque recusar a nossa fé. Mas a gente vai testemunhar através de nossa vida. E assim como Estevão estava extremamente feliz
por estar fazendo isso, estar testemunhando a fé, fazendo milagres, pregando o evangelho, ele chegou a um ponto que ele pôde ver a glória de Deus. E nós estamos nesse ponto. Nós podemos ver a glória de Deus sem precisar estar prestes a perder a vida. Amém? E o principal, o conhecimento da palavra. Estevão mostrou que ele tinha grande conhecimento da palavra. Ele contou a história desde Abraão, a história do povo cristão. E então ele entendia que tudo aquilo ali levava a Cristo. O povo, em vez de se arrepender, porque ouviu a palavra de Deus, o povo ficou com raiva. Porque o povo estava numa posição, às vezes a gente entra numa posição que a gente quer ficar ali e não quer sair. O que é cômodo. Então, quando Jesus veio, Jesus ele acabou com todos os paradigmas daqueles que supostamente eram os religiosos. Jesus mostrou que a gente tem que viver em amor, não se separar da humanidade. Então, o fato de eu ser cristão não me eleva acima da humanidade. O fato de eu ser cristão me deixa mais por baixo e me faz servir. Amém? Então, essa condição de servir ao próximo, ao quem precisa, ao quem está necessitado, não era muito bem aceito, né? Então, quando o cristianismo começou a ser pregado, muitos não aceitavam, mas Estevão mostrou que a gente tem que ser firme na nossa fé. E foi recompensado com essa visão maravilhosa, e ele, de grande amor, ele pôde perdoar todos aqueles, porque ele sabe que eles tiveram seus olhos, não abriram seus olhos para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos perdoar as pessoas que não entendem a palavra de Deus, que possamos perdoar aqueles que não têm ferido, não têm machucado. Eu já passei por esse caso de ser difamado, de falarem muito mal de mim, de falarem coisas horrendas de mim. Mas, em vez de eu também briguei, né? Eu fiz errado, fui brigar. Mas, quando eu parei de falar e deixei acontecer, só fiz o meu, continuei seguindo a minha caminhada. Deus me honrou. Eu não sei se a opinião das pessoas mudaram quanto a mim, mas eu sei que Deus tem honrado a mim e tem provido para o meu lar, para minha família, para a minha vida. E eu sei que algumas coisas têm acontecido, alguns testemunhos têm chegado até mim de ações de Deus através de mim. E isso é o importante na minha vida, é eu poder testemunhar e ser uma ferramenta do Senhor para a obra dele. Então que possamos entender que a gente precisa só entregar nossas vidas a Deus, estudar bastante a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia e ter fé, ter grande fé no Senhor, porque só basta isso. A fé no Senhor, tudo vai se encaixar, tudo vai se organizar, e ainda assim, que se em nome de Jesus a gente perder a vida, nós vamos encontrá-la. Amém? E o paraíso é o nosso local. Aqui a gente só estamos aqui para poder falar da palavra do Senhor e levar o máximo de pessoas para o paraíso. Que possamos orar por aqueles que ainda são perseguidos por causa da palavra de Deus, e que possamos testemunhar cada vez mais através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês com essa palavra, com esse estudo. Estejam lendo em casa, buscando ao Senhor mais conhecimentos. Se puderem comentar também nesse vídeo, comentar o que vocês acharam, vão estar respondendo. Amém? Em nome de Jesus, sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor.